Dirigentes do Flamengo viajaram para a Europa no final de semana. O objetivo? Fechar duas contratações: Thiago Mendes, do Lyon, e Kennedy, do Chelsea, ambas por empréstimo. Mas como o Flamengo vai conseguir esses dois jogadores que custaram muito dinheiro, né? O Kennedy foi contratado por cerca de 14, 15 milhões de euros ao Fluminense, e o Thiago Mendes, que saiu do São Paulo para jogar no Lille por cerca de 9 bilhões de euros, posteriormente foi contratado pelo Olympique de Lyon, seu atual clube, né, por 26,5 milhões de euros, ou seja, jogador bem caro, fora bônus, etc. Jogador que, se puser na ponta do lápis, deve ter custado custou certamente perto de 30 milhões de euros à equipe do Lyon. Então, por que liberá-los assim de graça? Sendo que o Chelsea, ele empresta o Kennedy para lá e para cá e tal, renovou até contrato porque espera vendê-lo. Mas o Thiago foi titular na maior parte da temporada passada pelo Lyon, titular absoluto na maior parte do campeonato, e jogou quase todos os jogos, quase todas as partidas do campeonato francês ele esteve presente. Bem, a razão é muito simples: o desejo dos jogadores de retorno ao futebol brasileiro é o trunfo do Flamengo nessa situação. E o que ocorre? Como já explicamos aqui anteriormente, tanto o Lyon com o Thiago Mendes quanto o Chelsea com o Kennedy esperam não emprestar esses jogadores, mas sim negociá-los em definitivo por alguém que pague alguma quantia para tê-los. E o Flamengo não quer desembolsar dinheiro, o Flamengo quer ter os jogadores por empréstimo. E aí existe uma possibilidade, claro, o Lyon pode aceitar a negociação por empréstimo desde que isso envolva um, digamos, compromisso de compra do jogador. Aquela história, mais ou menos como a venda do Natan do Flamengo para o Red Bull Bragantino. Se o atleta participar de X jogos ao longo de tanto tempo, assim, o clube que pegou por empréstimo fica obrigado a contratá-lo por um valor específico. Até se especulou há pouco tempo que o Flamengo aceitaria esse acordo com um compromisso de compra estipulado em 10 milhões de euros. Isso é impossível, isso não vai acontecer, não tem o menor sentido. O Thiago tem 29 anos e o Flamengo acho que não vai ter nem esse dinheiro para contratar um jogador dessa posição, nessa idade, por essa quantia, por todo esse dinheiro. Mas, enfim, aí existe um entrave, ou seja, o desejo, a prioridade dos times da Europa, os dois, é vender os jogadores e arrecadar algum dinheiro que minimize o investimento feito lá atrás desses dois atletas, né? O Kennedy não se firmou para valer no Chelsea, jogou até e tal, mas não se firmou. O Thiago se firmou, mas parece ter chegado a um final de ciclo, né? Até com mudança de técnico que houve no Lyon agora nessa virada de temporada. E qual o trunfo do Flamengo? É justamente esse. A estratégia do clube carioca é jogar, entre aspas, com o desejo dos jogadores de retorno ao futebol brasileiro. E aí, digamos que um clube qualquer faça uma proposta pelo Kennedy. Se ele não quiser a proposta, insistir que não quer ir, que ele quer vir para o Brasil, não tem como o Chelsea vender os direitos do atleta se ele não quiser ir embora. Não quero jogar em tal lugar. Então eu fico aqui no Chelsea e vocês me emprestam. O mesmo o Thiago Mendes. Ou seja, o sucesso rubro-negro nessa investida, ou nessas investidas, depende muito mais da relação dos dois jogadores com seus atuais clubes do que de qualquer outra coisa, né? E com a sua intenção deles, da família. E aí o que acontece? O Flamengo, de certa forma, quando ele se compromete com os jogadores com o Flamengo, verbalmente, digamos assim, ele meio que trava a possibilidade de os clubes europeus negociarem esses atletas com outras agremiações que queiram pagar uma multa rescisória, que não seja o valor, claro, investido lá atrás, mas parte daquele dinheiro. Então é um jogo de paciência, né? E o Flamengo pretende até a sexta-feira, né? Até essa sexta-feira, ter uma definição, ou pelo menos um cenário um pouco mais claro. Mas é provável que tenha que esperar mais tempo, ter paciência e jogo de cintura, né? E aí você vai perguntar, por que o Flamengo então não pega parte do dinheiro da contratação do Gerson e tenta contratar os jogadores pagando uma multa rescisória? Pois é, porque esse dinheiro, como a gente vem falando há muito tempo, ele praticamente todo ele ficou comprometido por conta das receitas que despencaram durante a pandemia, não só para o Flamengo, como para todos os clubes do mundo, né? Você não tem bilheteria, houve uma queda inicial também no faturamento com anunciantes, caiu o sócio torcedor. E aí o clube faz o quê? Ele vai usar o dinheiro do Gerson para equilibrar as finanças. Poderia, em tese, até ter algum dinheiro para fazer algum tipo de investida, mas
é bom lembrar que a contratação de jogadores também onera a folha de pagamento. Claro, você aliviou com a saída do Gerson, mas traz 2 jogadores, você vai, de alguma forma, aumentar um pouquinho sua folha de pagamento, e sempre você vai ter ali, eventualmente, luvas ou comissões. Então tem um custo também aí que não aparece muito nessas horas. Mas essa é a estratégia do Flamengo para tentar contar com os 2 jogadores. Ou seja, passa fundamentalmente pelo desejo dos jogadores, dos familiares e tal, de virem para o Brasil. E de acordos verbais firmados com os atletas e também com seus empresários, para tentar de alguma maneira bloquear alguma possibilidade de eles irem para um clube outro, né, clubes outros que apareçam com propostas concretas. Mas é claro que se chegar uma proposta maravilhosa, muito boa financeiramente, tudo, o próprio jogador pode falar, olha, o clube quer me vender, surgiu aqui uma proposta muito boa, para mim também essa proposta é legal, então estou seguindo meu rumo. O cara não tem obrigação nenhuma, né, com o Flamengo, é mais um acordo, um pré-acordo, digamos assim. Mas é isso, então o torcedor fica ansioso por contratações, mas vai ter que esperar um pouco mais pelo jeito até que isso se defina. Com relação, inclusive, à parte técnica, já falei aqui antes, você encontra, inclusive, vídeos aqui no canal falando do Thiago Mendes, é um jogador que eu acho muito interessante, com potencial para ser titular absoluto na cabeça de área ali do Flamengo, do meio campo, à frente da linha de zagueiros. E o Kennedy seria um jogador interessante também, claro, versátil, jogou até de lateral, de ala no Chelsea, mas é um atacante para jogar pelo lado do campo, que iria compor o elenco, acho que de imediato ele não seria titular absoluto. Nem o Thiago Mendes seria, mas eu acho que o Thiago com mais potencial, e um jogador pronto, maduro, 29 anos, está no ápice para se firmar como titular, caso seja de fato contratado. A ideia do Flamengo é tê-los por empréstimo, com um valor de passe fixado, direitos federativos, para poder contratar em definitivo. Claro que é possível até que o Flamengo aceite algum compromisso de compra, se o jogador atingir determinadas metas durante o período de empréstimo, mas não por esse valor aí que se especulou de 10 milhões. Acho que isso aí não vejo a menor chance. Acho até que seria uma irresponsabilidade assumir um compromisso por essa quantia nesse momento de pandemia. Ainda não temos o público, não sabemos como é que vai ser essa temporada até o final, a temporada que vem. Então não faria, na minha opinião, nenhum sentido uma contratação nesses termos. Mas ter os jogadores com um valor estipulado para uma aquisição em definitivo que seja mais compatível com a realidade financeira do clube brasileiro hoje, né, do nosso futebol, do nosso país, aí acho até que pode ser alguma coisa razoável. Lembrando sempre, esse tipo de acordo acaba sendo em euros, e o euro continua girando na casa dos R$6. Já esteve até a mais de 6,50, caiu um pouco, mas continua muito alto. Para você ter uma ideia, quando o Pablo Mari veio da Europa, Jorge Jesus com a sua equipe, o euro não estava nem a R$4, batia 3 e pouco, no máximo 4 ali, voltava para 3 e pouco, e ele já está na casa dos 6 e lá vai fumaça há muito tempo, há pelo menos um ano e pouco. É isso. Valeu e saudações.